Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo ouvindo bem, né? Tá Pessoal, ouvindo? mais uma vez, bem-vindos. A Nandinha, tá tudo certo com o seu áudio, estou lhe ouvindo daqui. Ok, ótimo. Mais uma vez, boa noite. Estamos bem felizes de receber vocês aqui novamente, nosso segundo encontro do Clube da Leitura. Uhum. Bom poder contar com vocês hoje, né? Já vi que uma galera aí estava também com a gente na segunda passada. Vi que tem gente nova, né? Então, só para poder acalmar os ânimos, a gente recebeu algumas mensagens durante a semana. Vai ter resumo sobre a primeira aula, quem perdeu a primeira aula, como é que faz? Então, a gente vai fazer um breve resumo em relação ao que a gente viu aqui na primeira aula. Mas fiquem tranquilos, a gente vai começar agora, tá? O nosso segundo encontro. Reforçar aqui as apresentações. Meu nome é Yane, quem não me conhece, né? Sou psicóloga clínica, abordagem de TCC. Na verdade, atuo tanto com organizacional como clínica. Estou aqui com a minha parceira e grande amiga. Oi, pessoal, boa noite. Quero me apresentar também, né? Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Então, eu sou a Ananda, tá? Sou a Ananda Oliveira, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 6 anos na área clínica, também pela terapia cognitivo-comportamental. E sejam todos muito bem-vindos, né, a mais esse encontro, do qual nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da culpa, sobre a ansiedade social, né? E nós vamos fazer, antes disso, nós vamos fazer um breve resumo, tá? Vai ser realmente algo bem rápido, só para a gente poder sintetizar o conteúdo, e nós vamos dar continuidade, tá? Tanto com a atividade quanto com os assuntos, né? Os temas escolhidos para hoje. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, resumindo, né, sobre a primeiro encontro, a gente vai relembrar um pouquinho, né? Então, quem não esteve presente na segunda passada, a gente vai relembrar aqui. O que a gente viu no primeiro encontro? A gente viu um pouco sobre a assertividade, né? Sobre o conceito da assertividade, que na verdade a assertividade ela é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta psicológica, onde faz com que a gente melhore o comportamento, né? Então, o autor, que é esse livro aqui, né, para quem perdeu também, nós estamos falando do livro Direito de Dizer Não, e o autor é o Walter Rizzo. O autor, ele coloca que a assertividade é aquele perfil, aquela postura que relembra um pouco, costura um pouco os dois extremos dos perfis que ele apresenta. Aqui nessa segunda linha, a gente comenta sobre o perfil submisso, que é aquele perfil mais passivo, que tudo faz pelos outros, que às vezes ignora e negligencia os seus valores para poder adotar e valorizar os valores dos outros, se deixando em segundo plano, né? Não sabendo dizer não em alguns momentos. O autor também cita, a ponto de assertividade, que a melhor postura é aquela em que você consegue sim dar opiniões, consegue sim discordar de pessoas, de ideias, em qualquer situação, sem ferir, né, o próximo, sem entrar ou invadir o espaço do outro, né? Então, esse é o perfil assertivo, como também nós temos o perfil agressivo, que é aquele perfil que já acredita, né, tem uma crença, acredita que tudo o que ele diz, o que ele pensa é o correto, em que ele se valoriza muito mais do que o próximo, muito mais do que o outro. Inclusive, o que o outro sente, pensa, para ele não me importa muito, né? Então, aqui a gente quis trazer um pouco sobre a ideia do assertivo, que é literalmente o caminho do meio. Por isso é que aqui, quando a gente coloca os três perfis, o assertivo ele está exatamente no meio, entre um extremo, que é o submisso, e o outro extremo, que é o agressivo. A gente também viu sobre o poder da assertividade. Isso. É interessante a gente falar, resumidamente, essa questão sobre a assertividade, né, e o que nos impede muitas vezes de ser assertivo, e a gente consegue fazer um link exatamente com a terapia cognitivo-comportamental, né, e sempre vai existir uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento, e muitas vezes as pessoas acabam não sendo assertivas exatamente pelo medo
que elas têm, medo de um julgamento, medo de não conseguirem agradar, então elas estão sempre assumindo um papel, né, uma postura muito passiva, né, ou até mesmo agressiva diante das situações, né, eu até coloquei para vocês, sempre diante de uma situação que você perceber que você tem um direito, né, sempre se perguntar, por que vai ficar chato, né? Por que vai ficar chato se eu fizer alguma coisa, se eu falar alguma coisa? Muitas vezes as pessoas elas agem de uma maneira tão automática que elas não param para pensar sobre os comportamentos delas, né? E fazem isso de uma maneira muito automática. Então, algo que em relação à assertividade, que muitas vezes impede a gente de ser assertiva, é exatamente esse pensamento, um pensamento de que eu não posso desagradar as pessoas, tá certo? E dando continuidade, a gente vai falar exatamente sobre isso, porque as pessoas têm tanto medo que elas acabam adotando alguns comportamentos relacionados tanto à culpa quanto à questão da ansiedade, pelo medo do julgamento, pelo medo de não ser valorizado, enfim. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, né? Também falei na sessão, falei no encontro passado sobre a questão da dificuldade das pessoas em falar não. Trouxe alguns exemplos, algumas técnicas, né, para realmente colocar em prática, para poder ajudar, né, as pessoas nessa assertividade. O outro ponto, né, a gente pode inclusive dizer capítulo do livro, que o autor ele traz é sobre os direitos assertivos. E, Anne, o que seriam esses direitos assertivos? Ele sempre coloca que direito precisa andar lado a lado em relação aos seus valores. O que você, eu, Ananda, vocês que estão aqui com a gente, acreditam que sejam valiosos para vocês, que sejam valores para vocês. Ele cita também alguns exemplos que a gente abordou aqui no encontro, como, por exemplo, o simples modelo de que eu valorizo a situação ou o local ou onde eu consigo dar ideias, onde eu consigo sugerir, onde eu consigo ser aceita por quem eu sou, como eu me comporto, a forma como eu lido com as pessoas. Eu acredito e eu valorizo o direito de ser respeitada. Entendam que eu estou citando aqui simples modelos e simples exemplos que o autor coloca para a gente como direitos, né? Entenda que também a questão dos direitos assertivos, ele coloca que o tempo todo ele pode ser revisado. Então, em algum momento, a gente pode acreditar que os nossos valores aumentem, que os nossos valores às vezes diminuam, porque naquele momento eu tinha aquilo como valor. Hoje, eu tenho outros valores que eu preciso valorizar, né? Então, priorizar. Ele também traz 17 valores que são universais, né? Desde o valor de que você pode aceitar dizer uma resposta de não sei, desde o valor que você pode aceitar de dizer um não, né? Então, aqui a gente citou no nosso encontro quantas vezes vocês, né? Quantas vezes cada um de nós dissemos sim quando queremos dizer não. É um direito seu, é um direito meu, né? Colocar não, o não também cabe em algumas situações quando você de fato não quer. Ele também coloca a história de que existem também algumas situações que a assertividade ela é contraindicada, tá? Então, assim, a gente não consegue nem pode ser assertivo de conseguir dar opiniões, de conseguir, de fato, colocar para fora aqueles nossos sentimentos, de quando você não concordar, dizer não e pautar isso, como também de você concordar, porque o sim também pode ser algo onde você invalide alguma coisa, não só o não, né? Mas também saber explicar sobre isso. Só que tem algumas situações em que você consegue, é contraindicado. Como, por exemplo, quando isso de fato tiver que ferir alguém, quando for uma situação de ferir alguém. Eu até citei o exemplo de que eu posso não gostar da roupa da Nanda, mas acreditar que a roupa da Nanda, ou que se eu fizer um comentário de que a Nanda, essa roupa não tá legal, não gostei, e isso for ferir a outra pessoa, é contraindicado ser assertivo. Embora talvez eu tenha razão, mas o ideal é que eu não coloque isso, porque corre o risco de ferir alguém. Uma outra situação em que a assertividade ela pode ser contraindicada, ela é contraindicada quando tiver risco à vida.
Aqui também eu tenho um exemplo de que imagine uma situação em que eu estou sendo assaltada, a mão armada, o bandido, o meliante, enfim, está com a arma na minha cabeça. Como eu posso ser assertiva nesse momento? Então, o autor também coloca que é uma situação contraindicada, embora talvez eu esteja muito magoada, chateada, indignada, mas nesse momento, onde eu corro risco à vida, é contraindicado eu ser assertivo. Eu não posso dizer, veja bem, bandido, será mesmo que você vai me assaltar, levar isso e aquilo? Não podemos, né? Então, são alguns pontos importantes, embora a gente tenha nossos valores, os nossos direitos, é importante também lembrar que a assertividade, em alguns momentos da vida, ela também pode ser contraindicada. A gente também falou sobre o que nos impede de ser assertivos. Teu microfone, Anandinha. Pronto. Foi basicamente o que eu coloquei, tá? Eu acabei colocando de uma maneira muito resumida, que muitas vezes é exatamente isso, essa questão dos medos, né? As pessoas, elas acabam criando crenças, né? E uma crença, geralmente é uma crença que elas não merecem ser amadas, elas não devem, então elas são indignas de amor, alguma coisa desse sentido, e elas acabam adotando muitas vezes esse comportamento passivo, né? E então, assim, muitas vezes, realmente, o que nos impede. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, principalmente em relação a isso, que é uma coisa que eu vou bater um pouquinho na tecla, é sempre essa associação em relação à terapia cognitivo-comportamental, tá? E quando a gente fala exatamente sobre a questão de priorizar suas necessidades, aquilo que é importante para você, geralmente as pessoas que têm dificuldades em falar não, elas estão sempre fazendo pelo outro, né? Ela faz por todos, na verdade. Então, nós até colocamos aqui como uma atividade, né? Para que vocês pudessem anotar 5 atividades, né, que seriam importantes para vocês, que seria interessante vocês colocarem em prática, né, durante essa semana. E é exatamente isso que a gente também queria colocar nesse momento, né, saber se vocês conseguiram fazer, se vocês conseguiram, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas que não conseguem dizer não, elas não têm tempo para fazer suas coisas, né? E eu até coloquei para vocês as 3 técnicas, né, no dizer não, que é para ganhar tempo, né, sempre que possível para ganhar tempo, e não é ganhar tempo no sentido de recebi hoje um convite para ir para um tal lugar e eu vou responder somente daqui a 2 dias. Esse ganhar tempo, ele não é ganhar tempo à toa, tá? É sempre interessante a gente pesar os prós e os contras em relação a essa situação em específico, para que a gente consiga ganhar uma certa consciência, né? E assim a gente consiga decidir por fazer ou não fazer, né? Também falei um pouquinho sobre a técnica sanduíche, que é uma técnica ali para um feedback negativo, onde a gente coloca uma situação positiva, fala algo positivo, falamos ali o nosso não e falamos ali o positivo novamente. E também falamos sobre a técnica do disco arranhado, né? Que é para quando existe ali uma certa insistência em relação a um convite, a qualquer pedido. Porque quem tem dificuldade em falar não, já é tão difícil falar não, e quando existe uma insistência, né, acabam ali abrindo mão realmente do que quer para considerar o outro mais importante, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa questão mesmo do amor próprio, né? Da valorização do eu, para que você realmente se reconheça como alguém importante e necessário na sua vida, tá? É sempre alguém, e sempre que alguém surgir na sua vida, é para somar, tá? E nunca para diminuir, nunca é para você se doar demais e receber ali o mínimo, né, da situação. Então, é isso. A gente fechou com uma atividade, né? E aí, nesse momento, a gente vai, inclusive, deixar vocês à vontade. A Ananda vai relembrar qual foi a atividade que a gente colocou. Pronto. Aqui, a gente queria dar alguns minutinhos para escutar vocês. Explica aí, Anandinha. Pronto. E aí, o que acontece? Como eu coloquei, as pessoas que têm dificuldades em serem assertivas, né? Elas não conseguem fazer o que elas querem, geralmente. Elas estão sempre fazendo pelo outro. E muitas vezes elas desconsideram aquilo que elas acham importante, né? Aquilo que na verdade, elas desconsideram sempre o que elas acham para valorizar o do outro. Então, pensando nisso, eu até coloquei, né, como uma atividade para escrever 5 atividades
coisas que são importantes para você e que você tentasse se dedicar a elas durante, né, o decorrer dessa semana, tá? E aí a gente queria saber se vocês conseguiram fazer, como é que foi, a gente queria realmente um feedback. Consegue ver aí, Ana, direitinho? Consigo. Tá. Quem aplicou e conseguiu aplicar dentro da semana, pessoal, gostaria que comentasse um pouquinho, né? Quem quiser se pronunciar, fica à vontade. Mas para poder discutir como é que foi a experiência, embora simples, mas para poder escutar vocês. Oi, boa noite. Tá me escutando? Boa noite. Oi. Estão me vendo direitinho que eu estou no note da minha filha. Pois bem, boa noite, eu sou a Yara. Assisti, né, o primeiro encontro, bem corrido, mas deu para me assistir bem direitinho. E assim, sobre a assertividade, eu era muito essa questão de dormir mais tarde, dormir com a televisão ligada, até questão mesmo da minha alimentação, eu era muito da panelada, do sarapatel, e assim, estou me regrando muito, e essa foi minha atividade da semana, de estar me policiando, desligar tudo para eu poder me concentrar para estar dormindo no horário certo, porque eu acordava muito cansada. Era tipo, dormir 1h da manhã, acordar às 5h20. Então, um horário que não, né, assim, no meu organismo não estava acertando. Então, assim, foi muito enriquecedor para mim, porque eu já estou acordando mais disposta. Então, tipo, aquela questão de colocar o despertador de 10 em 10 minutos, eu já me policiei mais em estar acordando na hora certa e estar produzindo no meu tempo certo. Então, isso já eu consegui, né, com o primeiro encontro. Já estou me sentindo assim uma vitória. Maravilha, Ótimo. Yara. Obrigada. E até uma das coisas que eu coloquei até no encontro passado, que muitas vezes as pessoas elas sabem realmente aquilo que elas têm que fazer, mas elas não conseguem, né? Mas a partir do momento que você começa a pensar do tipo, eu sou merecedora do melhor, né? Você começa a fazer coisas né, para que realmente você possa se sentir melhor, porque eu sou merecedora do melhor, né? Então, né, em relação ao que Yara colocou, essa questão mesmo de ter uma qualidade do sono, né? Sabe, eu mereço o melhor. Quando eu me alimento melhor, eu também mereço isso, né? Eu mereço ter uma qualidade de vida, eu mereço, de fato, realmente ter uma vida mais saudável, inclusive. Vamos. Boa noite, meninas. Boa noite. Tem mais alguém aí? Primeiro, parabéns pelo projeto de vocês. É um negócio que está sendo espetacular, tá? A iniciativa de vocês, a Nanda, a Yane. Bom, no meu caso, minha atividade, de fato, eu listei também umas 5 atividades e por conta do dia a dia e, obviamente, é um processo, né? Você ser mais assertivo com você mesmo. Eu não consegui cumprir todos eles, a gente poderia muito bem falar que eu cumpri todos eles, mas até assim a gente não estaria sendo assertivo com nós mesmos, né? Então, eu listei 5, eu consegui cumprir 3, né? Uma delas foi exatamente a questão do dizer não, para eu não procrastinar mais o retorno, por exemplo, das minhas atividades físicas, né? Então, eu estou buscando uma vida mais saudável em questão de academia. Então, eu voltei. Também tive uma assertividade maior de procurar um profissional, no caso, uma nutricionista, para saber se estava tudo ok. Foram algumas coisas que estavam correlacionadas, né? Então, assim, primeiramente, para mim está sendo bem bacana porque a gente acaba se encontrando naquilo que a gente quer, né? Naquilo que a gente precisa para ter um bem-estar maior, né? Então, está sendo bem bacana poder dividir esses momentos com vocês e, de fato, parabenizar pelo projeto porque está sendo bem bacana. Parabéns mesmo. Obrigada.
Muito bom, obrigada. Viu? Parabéns aí por adotar essa nova postura. Persista sim, é importante. É um dia por vez, na verdade. Como você disse, é um processo, né? Exato. Mais alguém? Qualquer coisa, vocês vão colocando no chat e no final a gente lê, tá bom, pessoal? Então, vamos indo. Gente, oi? Precisa mostrar o vídeo ou não? Pode só falar? Só falar. Ah, tá certo. O que eu tentei me policiar durante essa semana foi a questão de realmente me ver como prioridade, né? Como você falou, muitas vezes a gente deixa de se cuidar um pouco para não diz o não para agradar o outro, simplesmente para ser solícito, né? E a minha atividade essa semana foi isso, foi dizer o não, tentando ver o meu bem-estar, a minha prioridade, o meu momento de descanso. Mas eu não vou fazer, porque eu também mereço descansar, eu também mereço ter o meu momento. Então, a minha atividade foi essa. A gente acha que é simples, né? Mas que bom que fez diferença para você. De fato, é um simples que é para trazer uma diferença. Por isso que a leitura é simples, o conceito é simples, a atividade também foi simples, para que a gente pudesse conseguir adotar dentro da nossa vida. Parabéns, viu? Parabéns! Bom, vamos indo, né, Ananda? Vamos. Pessoal, agora a gente vai entrar nessa segunda parte do livro, né? Encontro passado, a gente viu a primeira parte do livro. Para quem tem o livro, hoje nós vamos falar da segunda e da terceira parte, tá bom? Então, essa segunda parte do livro, pessoal, ele fala em relação à culpa, né? A culpa e o autossacrifício irracional. Sim, ele usa alguns termos bem delicados, bem fortes, para que de fato consiga impactar, certo? Então, ele já começa essa segunda parte com essa frase: a culpa é uma das emoções mais difíceis de entender, porque possui muitas variáveis. Nesse caso, ele comenta que a culpa, ela às vezes vem disfarçada de vergonha, de peso na consciência, né? Por isso que ela é difícil de ser sentida, porque tem várias variáveis, muitas variáveis. Aqui ele também traz dois conceitos, e muita atenção em relação a esses dois conceitos. Existem tipos de culpa, exatamente isso. A gente tem a culpa adaptativa, que é aquela que não é intencional, eu não tenho a intenção de fazer mal a outra pessoa, e ainda assim errei, né, e me sinto culpado, como também tem a culpa mal adaptativa, que é aquela, de fato, que tem uma má intenção. Então, ela tem um peso de maldade, certo? Só para que vocês consigam entender, a culpa mal adaptativa é aquela que coloca o seguinte, é aquele perfil de pessoa que pensa no seguinte, eu não sou responsável pelo bem-estar dos outros. Então, assim, não me interessa se a Amanda se sentiu mal ou não, eu não sou responsável pelo bem-estar dela. Inclusive, eu penso e valorizo a ideia de que os mais fortes devem explorar os mais fracos. E aqui vem a história do perfil agressivo ao submisso. O autor, ele sempre traz que os agressivos, eles sempre se aproveitam de um perfil submisso, né? Então, ali ele vê uma certa oportunidade, por isso é que existe a questão de ser o desleal. Ele também coloca que os assertivos, por muitas vezes, têm poucos amigos, porque quando eles são um pouco mais sinceros, quando eles conseguem se posicionar e ter uma postura mais segura, de alguma forma, do lado de lá, pode-se não aceitar muito bem, né? E aí, tem a questão de poucas amizades. Voltando culpa, pessoal, a diferença entre culpa adaptativa e mal adaptativa é exatamente essa, né? Existem esses dois tipos que o autor coloca, que muita gente às vezes também não entende ou não valoriza. A história da culpa adaptativa é quando, de fato, tem uma responsabilidade psicológica. É quando as pessoas, elas se veem responsáveis por uma situação
ou pelo simples fato de ter magoado o próximo, é quando rola a empatia, é quando rola a questão de eu me colocar no lugar de outra pessoa, certo? O não adaptativo é bem diferente disso. Embora exista, talvez, aquela paixão, o autor coloca exatamente assim, a paixão obsessiva de ser bom o tempo todo, de ser maior que os outros, de ser melhor que os outros, né? Gera uma culpa mal adaptativa. E por muitas vezes esse perfil nem nota, nem observa, né? É como se o bem-estar do outro fosse apenas do outro e que de uma certa forma eu não contribuísse para isso. Então deixa de ter empatia, passa a ser de fato um perfil isolado, né? E se diferencia muito em relação à culpa adaptativa, ok? Quando a gente passa aqui, a gente vai ver algumas questões, né? E o livro é muito bacana, pessoal, porque ele traz vários exemplos. E aqui eu vou citar hoje alguns exemplos. Inclusive, depois do primeiro encontro, foi terminando a apresentação e o pessoal, eu me vi naquele exemplo que tu citou. Eu adorei aquele exemplo que você citou. E o livro, ele traz muitos exemplos. Então, aqui, já entrando um pouco no conceito, ainda falando sobre culpa, o autor coloca o seguinte: os indivíduos com alta predisposição a sentir culpa quase sempre configuram um paradigma de autossacrifício irracional. Ele deixa de ser por ele e passa a ser pelo outro, né? Então, é um autossacrifício, você vai além dos seus limites, você inclusive deixa de ser a sua prioridade, né? E passa a ser pelo outro, então ele coloca isso como um autossacrifício, e traz aqui também 3 tipos de pensamento não assertivos, né? Que, de certa forma, não significa dizer que são agressivos. Os não assertivos foge o quesito do assertivo apenas. Então, pode ser que seja agressivo, como também pode ser que seja submisso. Ele traduz como não assertivo, ok? O primeiro pensamento não assertivo, primeiro pensamento não assertivo, pessoal, é esse. Eu devo evitar o sentimento dos outros, mesmo que viole os meus próprios direitos. Acontece aqui uma superestimação da sensibilidade alheia. Eu vou citar para vocês o caso da Isabel, que aqui é um perfil submisso, ou seja, um perfil não assertivo. No caso da Isabel, pessoal, ela é uma adulta já e mulher solteira, né, que faz tudo em relação à sua família, atende aos pedidos dos outros, dos primos, né? Uma pessoa de sucesso profissional, ela vive ainda com a mãe e é uma mulher muito amável, inteligente, bondosa, tem grande responsabilidade social, uma grande sensibilidade também, né? Então, essa moça, a Isabel, o caso da Isabel, ela procurou um psicólogo e ela chegou no consultório do psicólogo com um diagnóstico de depressão leve. Ela colocou o seguinte ponto logo na primeira consulta: eu estou perdendo a paciência. Meu espírito de solidariedade já não é mais o mesmo. Eu já não sou tão amável, mas não quero que ninguém sofra por minha culpa. Então, ela foi abrigar, ela é o tipo de perfil submisso, tinha vários irmãos, uns 5 irmãos, mas sempre tudo que resolvia era a Isabel, né? Então, ela já foi obrigada a cancelar reuniões importantes para poder levar a mãe, né? Para poder acompanhar a mãe numa consulta. Ela é do tipo daquele perfil em que o primo pedia dinheiro emprestado para ela e não pagava mais, em que os sobrinhos usavam o carro dela, gastavam do combustível dela, né? Arranhavam o carro dela e não abasteciam mais, e entregavam o carro daquele jeito. Ela era do tipo que as pessoas entravam no quarto dela, pegavam roupas emprestadas, pegavam coisas emprestadas, mas ela não tinha força de dizer não, mesmo que ela quisesse, mas ela não queria magoar os outros, ela não queria que ninguém sofresse por culpa dela. No caso, a paciência da Isabel, ela estava chegando ao limite, né? Então, ela resolveu procurar uma ajuda psicológica. Ela tinha tanto medo de ferir os outros que ela não dizia não, né? Então, durante as consultas, o psicólogo conseguiu aplicar e entender com ela algumas realidades, né? E eu vou ler para vocês um ponto que o terapeuta falou para a Isabel. Veja bem, Isabel,
Você passou a vida tentando evitar ferir os sentimentos dos outros. Eu acho que chegou o momento de se perguntar se é justificado viver assim. Pense por um instante. A culpa adaptativa origina-se quando realmente transgride, né, ultrapassa o código ético e moral. E ela não fazia isso, então ela não era antiética. De onde você tirou que eles não podem se sentir mal? Por acaso eles são mais especiais do que você? Então, foi uma das coisas que, depois dessas sessões, de algumas tentativas, ela conseguiu tentar adotar uma nova postura dentro de casa. E aí, quando acontece essa mudança, que se quer sair de um perfil para ir para o caminho que é o assertivo, não precisa a gente dizer e confirmar que o caos se instala. As pessoas automaticamente vão repudiar aquele novo comportamento. Como assim a tia Isabel fazia tudo por mim? Como assim a minha prima Isabel fazia tudo por mim? Como assim a minha irmã Isabel fazia tudo por mim e agora ela não vai mais fazer? Isso para Isabel adotar essa postura, né? Mas mesmo ela acreditando que as pessoas que ela amava, e exatamente por amar, ela precisava fazer aquilo por ela e por eles. Acreditem se quiser, pessoal, quando ela começou a adotar essa nova postura, apenas a mãe dela ficou do lado dela. Inclusive, a mãe dela olhou para ela e disse: filha, ainda bem que você decidiu isso. Eu pensava que você adorava isso. Eu já não vi a hora de não ter que receber todas as pessoas todo domingo aqui em casa. Que bom que a gente agora está em paz. Depois disso, a Isabel entendeu que, de fato, concordou com a sua nova postura. Algumas pessoas ficaram do lado da Isabel e outras não, né? E aqui o autor ele até coloca que, por vezes, o distanciamento ele pode ser saudável. E que eu não sou obrigada, né? Que a Isabel ela não era obrigada a ficar próximo, mesmo que fossem familiares, mas que de uma certa forma estavam lhe causando um prejuízo emocional muito grande. E quando eu falo prejuízo emocional, é exatamente o prejuízo emocional, a ponto de deixar ela muito culpada se ela não cedesse a tudo e a todos. Então, foi uma história muito bacana. Inclusive, o livro traz, pessoal, e aqui só abre no parênteses, uma técnica de reflexão muito bacana em relação à culpa. Inclusive, já conversei com a Ananda, né, com a nossa parceira Larissa, que também está aqui. A gente vai disponibilizar para vocês, é um cheque muito bacana com 7 perguntas, para que vocês, participantes que estão lá no nosso grupo, consigam responder. Em seguida, a gente manda o gabarito para vocês, né, mas é uma reflexão bacana em relação à culpa. E essa história, ela fecha da seguinte maneira, colocando que a Isabel ela não deveria sentir culpa. Ela adotou uma conduta onde foi feita com muita consciência e de uma forma muito séria, né? Então, ela não tinha necessidade dela se sentir culpada, porque em nenhum momento o simples fato dela dizer não foi uma atitude irresponsável. Seguindo com pensamentos não assertivos, a gente vem para um próximo exemplo, há outros exemplos, na verdade. O segundo pensamento não assertivo, né, de novo relembrando, não significa dizer que é submisso ou agressivo, pode ser qualquer um dos dois, é o seguinte: eu devo assumir e manter as minhas obrigações afetivas, mesmo que eu perca a minha individualidade. Mesmo que eu perca a minha individualidade. Aqui a gente já entra num parâmetro de endividamento ou codependência emocional. Quem daqui dessa sala não conhece alguém ou já não ouviu falar de alguém que tinha uma dependência emocional por outra pessoa? Fosse no relacionamento, fosse no casamento, fosse no ambiente amigável, fosse no ambiente profissional, né? O autor, ele enaltece que esse tipo de perfil com codependência, onde você, de fato, se endivida, se divide, se doa demais, é um ambiente adoecido, é um perfil adoecido. Então, na verdade, essa forma de pensar, ela perpetua por muitas vezes, até deixar o ambiente, de fato, doente. A pessoa, ou perfil, né, vou utilizar o termo perfil que fica mais amplo.
O perfil que, de fato, tem ou sofre de uma codependência emocional tende a submeter-se exageradamente às exigências da outra pessoa, exigências caprichosas do doente. Entende-se que quando você assume uma postura de codependência emocional, e aí ele cita o ambiente é doente, porque você ou a pessoa oferece coisas para o doente. Então, de certa forma, impacta nesse perfil e passa a ficar adoecido também. Por isso que ele diz que é o ambiente, né? É um ambiente adoecido, tá? Então, não importa o custo que tenha que se pagar, né? Na verdade, você, mesmo que você se autodestrua, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. É questão, inclusive, de vida ou morte. Nem que você, no final das contas, se destrua internamente, tá? Vou citar para vocês aqui, pessoal, 2 casos que são muito interessantes que o livro traz. O primeiro caso é o vai ter uma recaída por minha culpa. Eu vou contar para vocês aqui a história da Juliana e do Humberto. A Juliana, ela é um bom exemplo de mulheres que adotam os maridos, que são mamães dos maridos. Eu estou utilizando termos que o autor coloca no livro, tá, gente? Então, como é que era o caso da Juliana e do Humberto? A Juliana já tinha 15 anos de relacionamento com o Humberto. Eles primeiro foram amigos, em seguida tiveram um namoro curto, e depois eles viraram sócios e estão nesse relacionamento, né? São casados. Eles tinham uma farmácia. E o Humberto, ele era viciado. Ele era um viciado em medicação, né? Então, ela não largava do Humberto por conta desse detalhe. Por isso que o nome da história, o título da história é Vai Ter uma Recaída por Minha Culpa. Humberto, por sua vez, um homem imaturo, mulherengo, preguiçoso e violento. Agredia a Juliana, fazia ela trabalhar muito mais do que uma jornada sadia na farmácia, né? Inclusive, ela chegou no consultório, não aguentava mais, não estava mais aguentando aquela situação. O que a Juliana colocou para o psicólogo foi o seguinte: eu tenho muita pena dele. O pai dele abandonou ele quando ele era criança, a mãe nunca se preocupou com ele. De certa forma, a Juliana ela adotou um instinto maternal, direcionado àqueles adultos, que de uma certa forma, ela querendo fazer o bem, ela causou até mais desastres na vida do Humberto, por alimentar aquele comportamento adoecido. Então, a Juliana, ela, quando era maltratada, ela se desculpava do Humberto. Quando ela não concordava, por exemplo, com algumas relações, inclusive as sexuais, mesmo que ela não desejasse, mas que Humberto quisesse, ela estava lá. No final, a Juliana ainda se perdoava, porque o amava demais, né? E ela era até ciumenta, ela era muito ciumenta. Então, a Juliana estava num dilema. Gostava do Humberto, se preocupava com ele, a questão do afeto, mas também se sentia muito culpada por estar nessa situação, certo? Então, assim, Juliana começou a fazer algumas instruções, começou a frequentar a terapia, o psicólogo começou a direcionar a Juliana, obviamente que é todo um tratamento, um acompanhamento. A primeira tentativa da Juliana em relação à assertividade, ela colocou para o Humberto o seguinte: eu exijo trabalhar a minha jornada normal na farmácia, sem exceder a carga horária, né? Então, ele respondeu que por culpa dela, ele ia ter uma recaída. Que por culpa dela, era por causa dela, ela estava empurrando ele para as drogas. Porque ela estava se comportando de um jeito ruim. Então, ela chegou na consulta, na outra consulta, já dizendo para o psicólogo: eu sabia que isso ia acontecer. Ele vai ter uma recaída por minha culpa. Mas com muita sessão, acompanhamento, o terapeuta olhou e disse: sim, é um caminho que, se você quiser, a gente precisa seguir junto. Então, alguns argumentos foram utilizados, né? Escute, Juliana, psicólogo dizendo: você somente deve sentir culpa quando for injusta. E só é injusto quando há intenção ou má intenção, o que não é o seu caso. Depois de algumas sessões, ela decidiu seguir com a defesa dos seus direitos. Se é o que eu quero, eu vou agora até o fim. Então, ela começou a negar relações sexuais quando ela não quisesse,
Ela começou a trabalhar exatamente na hora correta dela. O que o Humberto fez? Saiu com uma amiga da Juliana para se vingar na frente dela, deixando aquela sensação de que, para a Juliana, se a Juliana não quer, tem quem queira, né? Então, a Juliana teve uma crise de ciúmes terrível, mas ela conseguiu superar rapidamente. Depois, ela praticou um outro exercício. Eu preciso não pensar no Humberto, ou não pensar que ele pode ter uma recaída, ou não pensar no problema do Humberto, caso eu adote os meus direitos, por 24 horas do dia. O que aconteceu? Humberto sumiu por 6 dias, sem dar nenhuma satisfação para a Juliana. Com altos e baixos, a Juliana resolveu suportar e foi tentando seguir. Só que o modelo e o perfil assertivo da Juliana estava ganhando força, mas ela não conseguiu seguir até o final. De fato, Humberto ele teve uma forte recaída e ele foi parar no hospital. Humberto ligou para a Juliana e disse para ela, suplicando que o salvasse, né? Então, foi muita pressão, a chantagem emocional foi mais forte e a Juliana não voltou mais às sessões. Ela, de fato, resolveu ceder às chantagens emocionais do Humberto. Esse é um exemplo, pessoal, de um outro perfil submisso que cede às chantagens, né, de um perfil adoecido e que tem correlacionado uma codependência emocional. Ainda dentro desse pensamento não assertivo, em que eu devo assumir e manter as minhas obrigações afetivas, mesmo que eu perca a minha individualidade, tem um segundo caso. Esse é diferente. O caso é o seguinte: a sua filha não é mais importante que você. E aqui o livro traz uma história bem bacana, de uma idosa que vivia com a sua filha, de 24 anos. Ela já tinha cometido, ou já tinha tentado, né, se suicidar por 2 vezes. Então, ela sofria de depressão também, e a mãe tinha essa responsabilidade afetiva, a ponto de achar que fosse uma obrigação mesmo, né? Então, a mãe, mesmo a filha tendo 24 anos, ela chamava a filha de filhinha, né? E essa filha dela batia nela, insultava ela, atirava comida no rosto dela quando ela não queria. Enfim, tinha um perfil bem mais agressivo com a idosa. Então, a jovem comportava-se como se fosse a mãe da responsável, a mãe da idosa. Devido a esse estresse cotidiano, a mãe resolveu procurar ajuda e disse: eu amo muito a minha filha, mas eu preciso entender, sair dessa situação. E aí começou um acompanhamento, né? Então, o terapeuta sempre colocando para idosa, que não cita o nome dela, né? Se você não se ama, não pode se entregar com tranquilidade, porque conscientemente ou inconscientemente acreditará que está entregando algo que não vale a pena. Com o tempo, eles foram aplicando algumas técnicas, né, alguns acompanhamentos, inclusive aproximações sucessivas, em que é uma técnica muito bacana, que a gente consegue, inclusive, adotar para a nossa vida, que muita gente, às vezes, foge do problema, adota a fuga, mas não para pensar que aquele problema vai continuar ali. O livro, ele traz para que a gente consiga exercitar o movimento contrário, de uma aproximação sucessiva em relação ao problema que eu tenho, para que a gente consiga perder um pouco do medo do que aquilo representa de ameaça para a gente. Então, a idosa, que aqui não cito o nome, ela começou a ter autoverbalizações positivas. Quando ela se aproximava da filha, que a filha o insultava, ela pensava: eu valho muito a pena, eu valho muito, eu não mereço ser maltratada por ninguém nesse mundo. Outro pensamento que ela começava a adotar: é um risco que eu preciso correr, mas para que ela melhore, e por consequência, eu também. Outro pensamento: se eu for submissa, não somente estarei prejudicando a ela, como a mim mesma. Isso foi ganhando força. A idosa, aqui do livro, a mãe, começou a adotar posturas assertivas dentro de casa. A relação conseguiu se equilibrar lentamente, mas no final das contas, elas conseguiram ter uma boa relação daí em diante. Inclusive, a mãe ajudou a filha a se recuperar da própria depressão. Já é um caso bem diferente, né, do exemplo da Juliana,
mas que é muito bacana, porque no caso dessa mãe, ela não deixou a culpa passar por cima dela. Então, ela agiu com dignidade, com respeito e com muita perseverança. Para encerrar os pensamentos não assertivos, o autor traz um terceiro, que é: caso defenda os meus direitos, eu serei egoísta e me tornarei incapaz de perdoar. Muita gente acredita e pensa assim: Iane, mas se eu for assertiva dentro da minha casa, eu tenho a sensação que eu estou sendo egoísta, né? Se eu for assertiva e se eu dizer não para o meu pai, eu tenho a sensação de que eu estou pensando só em mim. E eu não me perdoaria por isso jamais. É como se fosse uma profecia da maldade. É isso que o autor coloca. É como se você se crucificasse, é como se essa pessoa, esse perfil que pensa dessa maneira, se ele disser não, ele estaria sendo tão maldoso que isso acarretaria consequências terríveis para ele. Então, assim, o autor ele sempre coloca, né? Como é que eu vou me tornar egoísta, né? Como é que eu posso ser incapaz, a história do ser incapaz de perdoar? Eu dizer não para alguém é eu ser egoísta? É eu estar pensando só em mim, mesmo que talvez a consequência seja positiva em relação aos outros? Então, aí, o livro traz a diferença entre egoísmo e assertividade, né? Então, o indivíduo assertivo, ele exerce o direito de decidir quem vai ajudar e quem ele não vai ajudar, né? Isso também é ser assertivo. O autor coloca o seguinte: uma pessoa que atende desmedidamente os seus próprios interesses, ele sofre de egocentrismo. Eu sou o centro do universo. Esse aqui é o pensamento do egoísta. É aquele perfil que só pensa nele. E isso não tem muito a ver com eu dizer não, com eu me posicionar. Muitas vezes, o eu dizer não figura-se, inclusive, uma prova de amor ao próximo. Aqui, quem tem filho, inclusive, pode concordar comigo, né? Eu estou dizendo não, mas é para o seu bem, é porque eu quero o seu bem. Então, é não, um não assertivo, mas para que, de fato, eu esteja, é uma prova de amor naquele momento, né? Então, o assertivo, ele não diz, sou mais do que você. Mas sim, sou pelo menos igual a você. E é por esse motivo que eu consigo manter essa postura, né? O autorrespeito, ele não é compatível com o respeito dos semelhantes. A gente também tem a questão da culpa como cultura, né? Se isso acontecer com fulano é porque a culpa é minha, né? Então, aqui também tem a questão do amor próprio, que quando ele é desmedido, sim, pode levar ao egoísmo. Mas quando temos amor ao próximo, isso sim pode ser levado dentro do conceito de assertividade. O autor também coloca o seguinte: gostem os fanáticos ou não, a gente tem que amar, a gente tem que se amar para poder amar o próximo. Então, tem um certo eu, mas não chega a ser egoísta, a ponto de você pensar somente em você, certo? Muito cuidado, pessoal, em relação ao medo de ser egoísta. Isso pode travar, bloquear as oportunidades que a gente tem de muitas vezes atuar assertivamente. Muitas vezes a gente esquece que nós somos os maiores prejudicados. E isso pode nos levar a uma extrema submissão, né? O medo de ser egoísta pode nos levar para o outro extremo, de ser muito submisso e aceitar tudo o que os outros conseguem impor para a gente, certo? Ainda sobre egoísmo, ele comenta que o processo coafetivo da relação interpessoal, ela é denominada e ela é determinada por dois aspectos: pela compaixão, que é o padecer intimamente com os outros e suas vivências dolorosas, né? Então, dentro da questão da assertividade, tem o se colocar no lugar do outro, né? Tem o você ter empatia, tem o você ter compaixão. E o egoísta não tem isso. Então, muito importante esse ponto que o autor traz, que diferencia muito bem a assertividade do egoísmo. Tem também a congratulação, que é o gozar intimamente com o outro as suas vivências prazerosas, que muitas vezes o egoísta às vezes também não faz isso, não divide esses momentos, essas conquistas, né? Não tem o amar você também, tem o me amar, né? Que isso também favorece a história da diferença. Dentro do egoísmo e a assertividade, ele coloca uma conclusão, que os direitos assertivos, eles mantêm racionalmente
amarrado em relação aos deveres, né? Então, tem a compaixão, que é se colocar no lugar do outro, tem a congratulação, que é você conseguir dividir isso com o outro. Quando você tem essas duas coisas, muito dificilmente você será egoísta. Você estará dentro do perfil assertivo, sim. Traz também um outro padrão, um outro conceito, que é a diferença entre o perdão e a assertividade. A assertividade, eles são traduzidos de formas diferentes, né? E o ponto central é que o assertivo, ao não armazenar tantos sentimentos negativos, eles têm menos material ruim para processar. Por isso é importante a gente sempre avaliar a história do perdão, a história do não guardar mágoa, do não guardar rancor. Inclusive, quando a gente não guarda isso, não armazena esses sentimentos negativos, menos ajustes a realizar e menos motivos para sentir rancor nós vamos ter. O perdão é um presente que se dá aos demais e a si mesmo, com o fim de aliviar a carga do ressentimento ou da culpa, né? Então, muito importante também isso que ele coloca para a gente, para nós leitores, né? E aqui a gente está traduzindo e lendo junto com vocês. O fato da gente armazenar os sentimentos negativos, né? Passei por uma situação dolorosa e não a tratei. Então, eu guardei ressentimento. Muito provavelmente, nas próximas situações de vidas, parecidas ou não, eu não vou conseguir ser assertivo, porque eu já tenho um peso daquilo, porque eu já tenho um pré-julgamento, porque eu já não vou conseguir ser imparcial por muitas vezes, e eu também não vou conseguir desculpar ou perdoar. Inclusive, o autor cita que o perdão, o desculpar, é uma história para gente grande. É algo que os maduros conseguem fazer. São pessoas que conseguem avaliar isso e entender o que eu perco e o que eu ganho, para que eu possa adotar ou não o perdão em alguma situação. E a gente aqui, pessoal, não está dizendo que você precisa perdoar tudo e todos, tá? Obviamente que precisa ser muito bem avaliado. Até que ponto você ganha com isso? Até que ponto você perde com isso? Até que ponto você continuaria sendo assertivo ou não perdoar te impossibilitaria de ser assertivo ou não? Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não desculpa, ou quando a gente não avalia, ou quando a gente guarda rancor, muito provavelmente a gente se sente culpado depois. A conclusão da segunda parte, pessoal, traz alguns princípios importantes para a gente pensar junto, para a gente discutir junto e para a gente levar isso de fato para a vida. São princípios para combater a interferência da culpa irracional, do eu achar que a Ananda pode ficar chateada comigo da minha cabeça. Se eu chegasse ali para a Ananda e dissesse, Ananda, vamos aqui, veja bem, vamos conversar? Muitas vezes, talvez, eu não precisaria me sentir culpada, porque o lado de lá interpretou de uma outra maneira. E aí entra a história da cognição, né, que vai impactar na forma como a gente vai se comportar. A primeira conclusão que o autor coloca, pessoal, é o princípio da tolerância ilimitada. Será mesmo que eu preciso tolerar tudo? É a primeira pergunta que o autor faz no livro, nesse princípio de conclusão. Será mesmo se a gente precisa tolerar tudo? Será mesmo que a gente precisa aceitar tudo? Ele traz um trecho muito bacana, que antes de eu terminar minha fala, eu preciso compartilhar com vocês. Se formos absolutamente tolerantes, inclusive com os intolerantes, e não nos defendermos dessa sociedade contra os seus assaltos, os tolerantes serão aniquilados e junto com eles vai a nossa tolerância também. Então ele coloca que o absolutamente, o nunca precisa ser muito bem avaliado. Porque quando a gente coloca o absolutamente, é como se a gente estivesse botando força em apenas um local, em apenas uma situação, em apenas uma pessoa. E aí a gente se esquece, por muitas vezes. O segundo princípio que o autor coloca é o princípio da prudência e deliberação do consciente. A gente precisa ser prudente, a gente precisa avaliar as consequências. Por isso é que existe a questão da assertividade ser contraindicada em algumas situações. É impossível ser assertiva se a gente não for prudente, se a gente não avaliar as consequências, não só para os outros, porque é importante a gente se colocar no lugar dos outros, mas também em relação a gente. Todo prazer é uma coisa boa, fazer o bem é bom, mas o fazer demais já se torna talvez ou propício a um adoecimento, seja seu ou do outro, que precisa ser avaliado.
E isso, ao invés de ser algo bom, vai se tornar um mal, algo ruim. Inclusive, o autor fecha colocando que a prudência é o futuro, né? Quem é prudente, quem consegue resolver problemas, quem consegue tomar decisão de uma forma mais assertiva, está preparado ou estará preparado para o futuro, porque isso nos defende e isso nos deixa mais seguro. E tem também a história da responsabilidade interpessoal, que é você se colocar no lugar do outro, tendo essa responsabilidade. Que quando você está, às vezes, num diálogo, por muitas vezes, o bem-estar do próximo, ele pode também ter a sua contribuição. E que é importante que a gente avalie não só a nossa intenção, né, de agir assertivamente, mas a consequência disso, ok? Bom, pessoal, a segunda parte do livro sobre culpa, né, foi isso. Então, o autor ele traz o conceito de culpa, ele correlaciona culpa com egoísmo, que são coisas diferentes, culpa com perdão, que são, aliás, assertividade com egoísmo, que são coisas diferentes, e a assertividade com perdão, que são coisas também diferentes. A gente vai agora para a terceira parte, mas antes disso, eu queria encerrar a segunda parte colocando para vocês. Quando temos a convicção de que o nosso comportamento ele é justo e bem intencionado, e quando a gente também tem a certeza de que não pretendemos violar o direito de ninguém, o medo de ferir os outros, ele diminui substancialmente. Então, muito cuidado com o medo, com a preocupação que a gente sente, por muitas vezes a gente pode deixar de ser assertivo por causa disso. Tá bom? Ananda, agora é com você. Microfone, vamos lá. Pronto, estão me ouvindo? Tá tudo bacana? Pronto. Então, vou dar continuidade falando um pouquinho, gente, sobre a questão da ansiedade social, né? Como a ansiedade social, ela se relaciona com a culpa, com a vergonha, tá? E aí eu gostaria de começar falando o seguinte. Quando estamos diante de outro ser humano, a nossa atenção concentra-se em dois aspectos, né? O que eu faço e o que o outro faz, né? E aí o que a gente consegue entender sobre isso? Quando você se sente segura, por exemplo, né, e você está ali entre pessoas muito queridas, pessoas muito significativas para você, né, muito provavelmente você não vai perceber aquelas pessoas como ameaçadoras, né? Você vai se sentir muito mais confortável, né? E você se sentindo mais confortável, você vai se sentir ali mais espontâneo, né? E aí o que acontece? O medo de uma avaliação negativa, ela vai ser mínima ou nada, né? O que a gente consegue entender diante dessa situação em específico? A maneira como eu me vejo, né, ela vai ser fundamental para eu interpretar uma situação. Então, se eu me percebo de uma maneira insegura, muito provavelmente aquela situação ela também vai me trazer ali um sofrimento, aquilo ali vai me trazer uma insegurança muito grande, tá certo? Então, por isso é importante a gente de certa forma, entender o que traz um sofrimento para a gente, o que incomoda a gente, tá certo? E aí, o que acontece? Quando acontece esse desequilíbrio, né, dessa questão do ou eu não estou bem, ou acredito que aquela situação é muito ameaçadora para mim, há um desequilíbrio ali e o medo acaba se transformando em um baita de um problema, tá? E lembrando que esses comportamentos, gente, eles não podem ser pontuais. Quando é uma coisa pontual, tá beleza, tá tranquilo. Mas quando isso acontece de uma maneira muito frequente, né? Eu sempre fico insegura, sempre tenho medo, sempre eu não faço nada porque eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de passar vergonha, enfim. Né? Então, muito provavelmente, quando você se percebe dessa forma, de uma maneira muito frequente, né, isso pode acabar desencadeando tanto uma fobia social quanto um transtorno de ansiedade social, tá? Por isso que é tão importante essa questão do como eu me vejo, porque a maneira como você se vê, você olha o outro, tá certo? E aí fica mais uma questão, né, de se observar e se auto-observar. E essa relação, né, sobre o que eu faço e sobre o que o outro faz, é isso que define qualquer relação social, tá certo? Então, vamos lá.
E agora eu quero falar um pouquinho sobre os fatores que contribuem, né, para a ansiedade social e que podem interferir no comportamento assertivo e bloqueá-lo, né? Aqui tem 4 fatores, eu vou falar sobre cada um deles, tá certo? Vou trazer alguns exemplos. O primeiro deles é a vergonha de si mesmo. O segundo, o medo de passar uma má impressão e a necessidade de aprovação. O medo de se sentir ansioso e de se comportar de uma forma inapropriada, e também temos aqui o medo das figuras de autoridade. Então, a gente consegue entender que esses 4 tópicos, tá? Esses 4 quesitos aqui, eles são realmente determinantes, muitas vezes, para que as pessoas elas não consigam ser assertivas, né? Para que elas entrem ali em um sofrimento social, para que elas não consigam ter uma qualidade de vida, inclusive. Então, vamos lá. Dentro da vergonha de si mesmo, né, é possível a gente observar alguns tipos de vergonha, tá? Entre elas, nós temos aqui a vergonha pública e uma vergonha privada, né? A vergonha pública, né, que ela é considerada por alguns autores como menos prejudicial do que a vergonha privada, né, que é uma vergonha diante de si mesmo, porque podemos desativá-las, né, escapando da situação, enquanto a privada, ao carregá-la nos ombros todo o tempo, acaba se transformando realmente em um mal-estar crônico, né? E o que a gente consegue entender disso, né? O que seria uma vergonha pública e uma vergonha privada, né? Vamos imaginar que você leve uma queda, né? E ali você fica meio desconcertado, você fica realmente muito tímido diante daquela situação, mas ainda assim você consegue meio que, né, lidar com ela, lidar com aquela situação ali que foi um tanto quanto constrangedora. Então você acaba levando meio que na esportiva. E existe a questão de uma vergonha privada. Vamos tentar pegar a seguinte situação. Vamos imaginar que você vá para um churrasco do namorado, com os amigos do seu namorado, né? E aí você está lá conversando e aí você acaba falando sobre algo que talvez não tenha caído muito bem, talvez não tenha sido muito bem aceito ali por aquelas pessoas. E ali você entra num julgamento. Nossa, para que eu falei isso? Aquelas pessoas, elas não vão mais... O que elas vão achar sobre mim? Era a primeira vez que eu estava tendo contato com elas. Acho que elas nunca mais vão querer, acho que elas não vão gostar de mim, eu acho que... E ali você acaba trazendo uma vergonha, você se sentiu envergonhada por estar falando aquilo. Porém, é algo que é muito íntimo, só você consegue realmente entender o que aconteceu, né, e sentir de fato. Só que muitas vezes essas pessoas, elas acabam levando isso nos ombros, tá? Eu coloquei aqui um tipo de vergonha pessoal bem leve, entre aspas, mas existem outras situações que realmente as pessoas colocam aquilo ali como um grande sofrimento, realmente ali é uma mochila cheia de pedras nas costas, tá certo? Porém, ele coloca o seguinte, né, existem também, né, alguns tipos de vergonha externa, né, que ela também é muito difícil, né, que pode ser tão ou mais difícil do que uma vergonha privada. Por exemplo, vamos imaginar que João, vamos imaginar que João quis fazer um curso de inglês porque ele tem uma dificuldade. Ok, né, tem dificuldade com o idioma, quer aprender o idioma, ok. E na turma dele, o professor chega e fala o seguinte, olha, gente, realmente a turma está de parabéns, a turma se saiu muito bem, mas, João, você realmente não estou entendendo o que está acontecendo com você, você foi o único da turma que teve um resultado muito ruim, e aí o que acontece? Foi uma situação externa, né, aconteceu uma situação pública ali, e muito provavelmente, né, dependendo de como o João seja, né, vamos imaginar, ele pode usar isso como, tranquilo, depois eu vou recuperar, ou ele pode usar isso como, eu nunca mais vou voltar para esse lugar, tá? Esse lugar me traz muito sofrimento, eu acho que eu nunca vou aprender inglês, né? Então, a gente consegue entender o seguinte, existem vergonhas públicas, né, situações públicas, e é mais fácil de lidar do que uma privada, porém, sempre existem ali as exceções, ok? Ainda sobre a questão da vergonha de si mesmo, existe uma das que eu acredito que seja uma das mais danosas, né? Mais sofridas, né? Que é exatamente essa autocondenação e a desvalorização do eu, né? E esse tipo de vergonha, né? Ela é especialmente destrutiva porque ela não se refere, né, à maneira de se comportar, mas ela ataca diretamente ali a essência pessoal, a identidade daquelas pessoas, né? E acaba ferindo de fato.
Então, é mais ou menos o seguinte, eu não fiz nada de ridículo, mas eu sou ridículo, né? E o livro, ele traz um exemplo que eu acho muito bacana, né, que fala muito bem sobre essa questão dessa autocondenação e desvalorização. Ele traz a história de um médico de 60 anos, né, que ele não podia esquecer que havia colado ali na prova durante o curso, né, durante a faculdade. Quase 40 anos depois, né, ele ainda era atormentado com a ideia de ter sido desonesto, né? Então, apesar dele ser um bom homem, dele ser um bom marido, um excelente médico, um grande pai, uma pessoa muito empática, né, muito sensível, ele sentia, mais do que culpa, ele sentia vergonha por haver traído, né, a si mesmo, e ele se percebe muitas vezes ali uma fraude. O que a gente consegue entender a partir dessa situação? Que a pessoa, muitas vezes, ela desconsidera a situação atual dela, né, toda essa construção, né, e ela fica apegada apenas a uma situação passada, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas acabam sendo ali juízes, né, da sua própria história, né, e elas acabam colocando ali uma condenação injusta, ok? Um outro tópico da vergonha de si mesmo é o esconder-se ou atacar, né? A preocupação principal das pessoas que têm vergonha de si mesmos é a de manterem-se escondidas do resto do mundo, né? E eles possuem a seguinte crença: se alguém me conhecesse de verdade, certamente iria sentir-se envergonhado, iria se sentir enganado, né? E o meu mundo interior é horrível. O que acontece? Quando essas pessoas, gente, elas se encontram, muitas vezes, elas tentam se esconder ao máximo, tá? Por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar que Ana, né, ela trabalha com 4, 5 pessoas na mesma sala. E Ana é uma pessoa muito discreta, Ana não quer chamar a atenção de nada, Ana não puxa conversa, Ana é muito introspectiva mesmo, ela é muito na dela. E aí, o que acontece? Houve um certo momento, né, e quando a Ana, de certa forma, é convidada a se expor, né, vamos colocar nessa situação, quando ela se vê ali meio que entre a cruz e a espada, quando ela não tem mais o que fazer, se não deixar vir à tona realmente ali a razão da sua vergonha, geralmente essa conduta de evitação ela é substituída por uma agressividade defensiva, né? E aí, quando a Ana está ali, né, pegando muito introspectiva, e aí está tendo uma conversa entre as colegas, né, de trabalho, de sala, e estão falando sobre relacionamento amoroso, e aí pergunta, e você, Ana, você namora? Ana entende aquilo dali como uma ofensa, né? E o que Ana vai fazer? Isso não é da sua conta, né? E aí o que acontece? A gente entende que Ana tentou se esconder ao máximo, né? Mas quando ela não conseguia mais se esconder, ela fez o quê? Ela atacou, né? Então, quando ela coloca isso, Nanda, mas será que ela não foi assertiva? A assertividade, gente, é sempre quando o que você fala não ofende o outro e você não se sente ofendida, tá? Muito provavelmente, quando você fala, isso não é da sua conta, diante de uma pergunta que até então não foi tida como uma pergunta ofensiva, foi talvez uma pergunta mais curiosa, né? Diante ali da situação, enfim. E aí Ana acaba pegando ali esse comportamento um tanto quanto mais agressivo, tá? Outra coisa, geralmente as pessoas que são bastante tímidas, né? Elas costumam ter uma impressão, né, de que são antipáticas, mas, na verdade, gente, essas pessoas elas só estão se protegendo, tá? Elas só estão tentando fazer exatamente isso, se esconder, ok? Pensamentos que bloqueiam a assertividade quando a vergonha está presente, né? Se demonstrar meus sentimentos, chamarei a atenção e serei criticado, né? É melhor não dizer o que eu penso para quem não me conheçam, né? O fator comum que acaba resumindo todos esses pensamentos, gente, é o seguinte: tenho vergonha de mim, do que eu faço, do que eu digo, né? Ou penso. Portanto, eu não quero e nem mereço ser assertivo. E a questão é, por que as pessoas se tratam dessa forma, né? Por que as pessoas se colocam numa situação onde elas tiram o direito dela de ter uma vida, tá? De poder ter uma qualidade, de poder realmente fazer boas escolhas. Então, quando as pessoas fazem isso, é como se elas não estivessem vivendo, né? Porque elas não sabem viver, elas não sabem o que elas fazem ali das escolhas dela, da vida dela. Então, geralmente, né, quando esses pensamentos que bloqueiam a assertividade, quando a vergonha está presente, é exatamente isso.
eles fazem de tudo para não serem vistos, eles fazem de tudo porque eles não se consideram merecedores, tá? Então, é meio que estou vivendo por viver, ok? E aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esses comportamentos, né, a gente vai tentar fazer linkar um pouquinho como que desenvolve isso, como que as pessoas desencadeiam esses comportamentos, né? E ele traz o seguinte, o livro ele traz o seguinte: somos o que lembramos, somos memórias em movimento, né? Sujeitos tímidos e socialmente inseguros, né, lembram-se de seus pais como especialmente críticos e distantes, né? Então, o que a gente consegue entender? Que os pais, eles tanto moldam quanto eles modelam ali os comportamentos dos seus filhos até onde a biologia permitir, tá? Então, sempre existe um fator genético, mas também existe ali o fator social, onde os pais eles têm um papel muito importante, eu acredito até que os papéis mais significativos na construção ali de uma identidade, de uma personalidade, tá? Uma outra coisa, crianças que não são capazes de preencher as expectativas dos pais, né, ou que assim percebem, podem criar um ideal pessoal inalcançável e serem mais propensas a sentir vergonha, né? E o que a gente também consegue entender disso, gente? Existe uma coisa chamada autoaceitação, né? E o que seria uma autoaceitação? É quando eu entendo que existem coisas que eu não consigo mudar, né? Então, quando você entende que, em relação à tua história, vamos imaginar que você teve pais muito críticos, pais muito... uma família muito tóxica, né? Uma família intolerante, não sei. E do qual você tem sequelas, né? Você carrega ali na tua bagagem algo muito difícil baseado na tua criação. O que a gente faz diante disso, né? É minha história, e aí? É aceitar, tá? Aceitar não é concordar, aceitar é que eu não posso mudar, né? E a gente precisa fazer isso. O livro, ele traz o seguinte conceito sobre autoaceitação, que eu acho muito interessante. Autoaceitação, ela significa que o indivíduo aceita-se total e incondicionalmente, né? Atue ele ou não de forma inteligente, correta, compreende e sem se importar se os outros aprovam ou respondem ali ou os amam, né? E a gente consegue entender isso, gente, quando as pessoas se aceitam, né? Elas conseguem fazer as pazes com o mundo, né? E uma maneira que a gente tem de visualizar essa questão da autoaceitação é o seguinte: vamos imaginar que você trabalha todos os dias e aí você tirou um dia de folga só para resolver questões burocráticas. Tirei esse dia, vou tirar a quarta-feira para resolver questões burocráticas, vou passar o dia na rua. E nesse dia amanhece chovendo. E aí você fica, nossa, por que está chovendo? O que eu fiz para merecer esse castigo? Logo hoje que eu ia resolver as minhas coisas, por que isso só acontece comigo? Essa indignação vai fazer parar de chover? Muito provavelmente não vai parar de chover, tá? E o que a gente faz diante dessa situação? Aceitar que está chovendo e ir lá resolver suas coisas, né? E esperando que a chuva passe. É isso que as pessoas precisam entender, né? Entender que existem coisas que a gente não vai conseguir mudar, mas nos cabe apenas aceitar. Lembrando que aceitar não é concordar, aceitar e entender que é isso que está acontecendo e a partir de agora é comigo, tá? A partir de agora eu preciso fazer alguma coisa para eu lidar com essa situação. Seja ela a minha história, seja ela uma escolha, seja qualquer coisa, tá? Por isso é muito importante essa questão da autoaceitação. Então, quando os indivíduos que se envergonham, tá, de si mesmos, eles começam a melhorar, tá? E quando eles começam ali a evoluir, trabalham essa questão da autoaceitação e, estão melhorando, eles acabam se surpreendendo, né? Ao ver que os demais seres humanos, né, que antes pareciam ali psicologicamente inalcançáveis, né, e quase que perfeitos, eles não são tão diferentes deles, né? E essa é a essência da mudança, é enxergar as pessoas ali meio que de igual para igual, e não no comportamento ali onde existe uma discrepância, tá, entre elas. Então, a gente precisa realmente ficar atenta a essa questão dessa aceitação, gente, que ela é fundamental para que você consiga fazer as pazes, tá, com a tua história, tá? E para vocês terem ideia, a gente usa muito isso em termos de relacionamento e luto, tá? Ou quando um paciente tem um diagnóstico de uma doença crônica, a gente também trabalha muito essa questão da autoaceitação. Ok. O medo de passar uma má impressão e a necessidade da aprovação social.
Muitos indivíduos, gente, eles não são capazes de suportar uma avaliação social negativa, né? Ou uma opinião desfavorável, né? Que pode chegar até ser bem devastadora mesmo, né? E, segundo alguns especialistas, isso possui uma consciência pública delas mesmas e acabam sendo bem exacerbadas, né, ali pela sociedade, pelo outro, né? Então, geralmente, diante dessa situação, o que a gente consegue entender é o seguinte, que essa dificuldade, ela acaba começando quando começamos a acreditar que valemos pelo que aparentamos e confundimos a aparência com a essência, tá? Muitas pessoas que acabam com esse medo, né, na verdade, com essa necessidade de uma aprovação social, elas colocam a aparência como o foco, tá? Então, é mais ou menos isso, eu estou muito acima do meu peso, eu não mereço esse cargo, né? Eu não sou bonita, eu não mereço namorar porque eu não sou bonita. Eu jamais terei chances de tal situação porque eu não tenho, sei lá, alguma coisa. Mas é só para as pessoas entenderem que muitas vezes, né, esse medo de passar uma má impressão, essa necessidade de uma aprovação social, as pessoas elas colocam de fato, né, essa aparência acima da essência, tá? E muitas vezes elas acabam realmente, é uma briga que nem dá para lutar, porque a questão negativa, elas acabam potencializando tanto que elas realmente acabam cedendo, né? O medo de se sentir ansioso e de se comportar de forma inapropriada, né? Então, diferente do que ocorre com a vergonha de si mesmo, gente, aqui a pessoa ela não repudia a sua essência, tá? E sim a sua forma de se comportar, né? As poucas habilidades sociais ou seu pobre desempenho ali social, né? Devido ao nervosismo. Então, aqui as pessoas até têm vontade, mas o que elas sentem acabam bloqueando, acabam fazendo com que elas não consigam lidar, né? E aí ele coloca o seguinte: a ansiedade não me deixa. Quando eu quero ser assertivo, minha voz treme, eu não olho nos olhos e o meu corpo ele não responde. Então é como se a vontade e o desejo, né, eles não são suficientes para uma pessoa ser assertiva. E também é necessária ali uma aliança estratégica tanto da atenção, né, quanto do estresse. Então a gente consegue entender que muitas vezes as pessoas querem, né, elas tentam até. Porém, esse nervosismo, muitas vezes, porque a assertividade, gente, de fato, exige uma exposição, tá? Então, quando as pessoas se sentem expostas, elas ficam o quê? Mais tensas, elas ficam com mais medo, tá? Ok. E eu coloquei aqui também para trazer um pouquinho para vocês entenderem como que a gente faz, como que a armadilha da ansiedade, né, acaba sendo, gerando o medo de se sentir ansioso, né? E eu trouxe aqui para vocês um esquema onde a gente consegue visualizar como isso acaba virando uma coisa, e isso daqui acaba virando uma coisa muito grande, né? E aí, o que a gente consegue entender? Que muitas vezes o medo de se sentir ansioso acaba gerando uma armadilha ali meio que circular, tá certo? Então, o que a gente consegue ver? Vai existir um evento provocador, qualquer coisa. Vamos imaginar que seja ali uma bronca injustificada do chefe, tá certo? E isso acaba criando ali uma resposta automática, né, de ansiedade, que bloqueia ou interfere o comportamento. E o que seria, né, esse bloqueio, né? Ou essa interferência. Ao invés dessa pessoa se defender dessa bronca, ele fica vermelho, ele fica com a boca seca, a voz dele fica trêmula, ele fica ali meio que paralisado. Então, o sujeito, ele se auto-observa, né? Ele toma consciência do seu bloqueio e se autoavalia negativamente, né? E ele acaba gerando ali dois pensamentos, né? Porque é mais ou menos o seguinte: eu estou bancando o ridículo e eu não vou conseguir controlar a ansiedade ou diminuí-la, né? Então, esses dois pensamentos, por sua vez, eles aumentam a ansiedade, né? É como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você quer sair, mais você se afunda, tá? Então, aqui a gente consegue ver, basicamente, o quanto esse pensamento, ele potencializa a ansiedade, né? Logo, a gente entende que esse pensamento, ele é totalmente disfuncional. Lembrando que o disfuncional é quando é um pensamento que não funciona, não te ajuda, ele só te distancia do teu objetivo. Se o objetivo dele era se sentir calmo, seguro, para poder responder o chefe, não foi isso que ele conseguiu, tá? Ele só conseguiu se sentir mais nervoso e muito provavelmente mais impotente, né, diante da situação.
Então, uma das coisas que a gente pode fazer em relação a isso, né, para quebrar um pouco desse círculo, né, é aceitar o pior que pode acontecer e sempre enfrentar o medo, tá? Aqui na terapia cognitiva, a gente entende como uma técnica de enfrentamento, né, de uma fobia específica, por exemplo, o que nós chamamos de dessensibilização, tá? Então, se um paciente ele chega com uma fobia de avião, tá? Tem fobia de avião, por conta disso ele deixou de fazer várias viagens, realizar alguns sonhos, né? E como que a gente faz essa dessensibilização? A gente coloca ali, é um passo a passo, sabe? É um caminhozinho bem devagarinho, realmente, para o máximo que essa pessoa pode sentir é um desconforto. Ele nunca pode sentir sofrimento, porque se ele começa já com sofrimento, ele não continua, tá? E aí o que a gente coloca? Assistir um filme com um avião, né? A gente faz uma lista do que poderia colocar, o quanto isso daqui seria ruim para você, né? Ele vai colocando, e a gente vai colocando ali para ele. Então, sei lá, assistir um filme de avião, né? Passar na frente do aeroporto. Uma outra situação é fazer uma sessão com barulho de avião, tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai o quê? Enfrentando o medo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer para que a gente consiga quebrar esse ciclo realmente, onde existe um evento provocador e a ansiedade, ela acaba ali se potencializando, ok? O medo das figuras de autoridade. Eu acho que isso aqui é muito, muito frequente mesmo, tá, gente? Que ele coloca o seguinte: métodos disciplinares orientados ao castigo e à retirada do afeto provocam padrões de escassa regulação afetiva, medo e depressão. Vamos lá. Um número considerável, tá, de adultos depressivos, né? Eles lembram-se dos pais como intrusivos, pessoas controladoras, né? E não é nada fácil, gente. Já não é tão simples ser assertivo. Imaginem só ser assertivo ali com uma pessoa que exerce ali um certo domínio psicológico sobre você. E além dele exigir um certo domínio, né, psicológico sobre você, ainda existe um vínculo afetivo, né? Olha só como isso é difícil. Olha como tem muitos... geralmente, os filhos procuram ajuda, né? Realmente para lidar com essa situação. E aqui o livro, ele traz um seguinte exemplo, não sei se vocês conhecem, uma analogia mesmo, né, sobre o caso de um leão, né, um leão que desde filhotinho ele havia sido criado por um pequeno cão, né, e que muitas vezes maltratava ele, assustava ele todo tempo. Então tinha ali o filhotinho de leão e tinha um cachorrinho que sempre estava ali, um cachorrinho adulto, tá, e sempre estava ali maltratando esse leão. Quando o leão cresceu, né, e ficou muito forte, né, porém, ele ainda se sentia o quê? Impotente, né, ao ver ali o cãozinho, né, e todas as vezes que ele ouvia o latido do cãozinho, ele saía correndo ainda com medo. Vocês conseguem entender o quanto essas figuras de autoridade, elas exigem ali, exercem um poder sobre elas, né, e é exatamente isso que o Walter Rizzo, ele coloca, né, que o passado, ele não perdoa, se ficarmos presos a ele, tá? Então, esse cãozinho aqui, ele sempre vai ser uma figura de autoridade para ele, né, para esse leão, caso ele não faça alguma coisa para lidar com isso. Ok? E para a gente poder finalizar, né, eu trouxe aqui 3 princípios, né, que o Walter Rizzo, ele coloca no livro, que são os 3 princípios para combater a interferência da ansiedade. Então, para que a gente consiga, de fato, deixa eu aprender a lidar com essa situação e o que eu posso fazer? Então, o primeiro princípio que ele coloca é o princípio da aceitação incondicional, né? Eu tenho valor, né? E aí, quando ele coloca essa aceitação incondicional, é quando eu posso reconhecer e criticar os meus erros, né, sem me considerar uma pessoa desprezível, né, e indigno por isso. Então, a minha dignidade, ela nunca está em jogo. Uma coisa é aceitar que eu devo mudar porque cometi um erro, e outra é condenar a mim mesmo, né? Então, é isso que ele coloca, né, que essa questão que a autocrítica, né, sadia, é a que chega pela via do amor próprio. Eu me critico porque gosto de mim e desejo melhorar, e não pelo autodesprezo. Sou muito mais que meus erros, ok? Um outro princípio, né, para poder
que ele coloca é o princípio de comparar as ideias com a realidade, é esse pensar como cientista. E o que seria isso? É submeter essas ideias, né, à prova. Isso implica verificar os pensamentos, né, que até se eles têm fundamento ou eles não têm fundamento, e deixar a realidade objetiva ela se confirme ou não ali as suas previsões. Então, as pessoas ansiosas, muitas vezes, elas fazem o quê? Previsões, né? E muitas vezes essas previsões, elas são muito negativas, tá? Elas são sempre ali catastróficas. E aí, uma coisa que ele coloca em relação a esse pensar como cientista é explorar os pensamentos e submetê-los à exaustiva prova dos fatos, né, que vai criando uma atitude saudável, antidogmática e aberta ali ao mundo. Então, o que acontece? Sem a curiosidade experimental, gente, né, de saber o quão longe ou perto estamos da verdade, a gente vai meio que seguindo ali, se apegando à superstição, né, nos amparando à irracionalidade. Para que vocês consigam entender um pouco melhor, no encontro passado, eu falei a importância do quanto nosso pensamento, ele tem ele acaba, de certa forma, interferindo no nosso comportamento. E para vocês entenderem como é que a gente trabalha na terapia, né, da seguinte forma, para que vocês possam entender como que é esse pensar como cientista. O que é importante a gente investigar? Vamos imaginar, no encontro passado eu coloquei que sempre vai existir uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. Aqui nós vamos um pouquinho mais além, tá? A gente vai atrás de evidências. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A situação, tirar uma carteira de habilitação. Reprovou na carteira ali da habilitação. O pensamento é, eu sou burra, eu nunca vou aprender a dirigir, né? E aí, o que a gente consegue entender? Existe uma situação, existe um pensamento, muito provavelmente a emoção dela foi raiva, tristeza, medo, né? E o comportamento talvez seja, eu não quero voltar para fazer prova, né? Eu não quero mais saber disso, eu nunca mais vou tirar carteira. E a gente precisa o quê? Se a gente ficar só nisso, a gente não sai do lugar, né? Então, ficar com esse pensamento de que eu sou burra, eu nunca vou aprender a dirigir, não vai me ajudar a chegar em lugar nenhum, vai fazer com que eu realmente tire minha carteira. E esse pensamento cientista é exatamente isso. Que evidências eu tenho que eu sou burra, né? Que evidências eu tenho? Eu acho que eu sou burra porque eu sou a única das minhas amigas que não sei jogar beach tênis. Eu sou burra porque eu não sei dirigir. Eu sou burra porque não sei, alguma coisa. Ela é burra por outro motivo. Tá, me traz evidências que você não é burra. Eu acho que eu não sou burra porque eu passei no vestibular para o curso que eu queria, né? Eu dou aula de reforço, eu tenho uma facilidade muito grande de decorar placas de carro. Então, nós temos aqui evidências que confirmam que você é burra e nós temos evidências que confirmam que você não é burra. E a gente precisa de um pensamento alternativo. O que seria um pensamento alternativo? É pesar exatamente as evidências contra as evidências a favor e chegar realmente a uma conclusão. E aí eu penso da seguinte forma. Eu acho, assim, eu entendo que realmente é uma prova muito... Para mim é uma prova ainda muito delicada, mas eu acredito que se eu me dedicar realmente, se eu me esforçar mais, eu tenho condições de poder passar nessa prova e tirar minha habilitação, tá? E a gente consegue entender o seguinte, é muito melhor pensar dessa forma do que pensar que eu sou burra, né? E eu nunca vou aprender a dirigir. Gente, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Isso que eu coloquei para você é um RPD, Registro de Pensamento Disfuncional com Evidências, tá certo? E é exatamente isso que o Walter coloca quando ele fala sobre pensar como um cientista. E o último é o princípio da exposição ativa, né? Que é enfrentar o medo, né? Que é o princípio da exposição ativa. O princípio da exposição ativa, ele propõe um estilo orientado a assumir os riscos necessários para vencer o medo, tá? Então, o que acontece? É impossível, tá, superar o medo, seja ele qual for, olhando para ele à distância, negando ou fugindo, tá? Foi o que eu coloquei também aqui na questão da dessensibilização. As pessoas que procuram aqui uma ajuda para lidar com um tipo de fobia, gente, fobia é coisa muito, sei lá, se eu vejo uma aranha na televisão, as pessoas já começam a sentir coceira, elas conseguem sentir aquele animal subindo no corpo, enfim. E ela só consegue lidar com esse medo, né, com essa fobia, enfrentando o medo. Tá? Isso é para tudo. Meu sonho é conhecer a Disney, mas eu morro de medo de
andar de avião, tá? Ah, o meu sonho é, sei lá, é dirigir, mas eu morro de medo de pegar um trânsito. A gente só consegue, de fato, lidar com as situações quando a gente se expõe, tá certo? Então, é isso. E aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje, tá? Falando um pouquinho tanto da questão da culpa, como dessa ansiedade social, como que a gente pode estar lidando, de fato, com essas situações de uma maneira mais funcional, realmente de uma maneira que causa menos prejuízos emocionais. Aqui a gente conseguiu abordar um pouquinho como as pessoas, elas ficam presas a situações, muitas vezes, do passado, tá? Então, as pessoas, elas não conseguem lidar com situações passadas, né, por alguns traumas mesmo, e elas trazem aquilo dali com muita força, né, para os dias atuais, e aquilo dali só vai ganhando cada vez mais força quando a gente não faz nada para parar, tá certo? Então, é isso. No nosso próximo encontro, nesse nosso último encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a assertividade na prática, né, e sobre o sorteio. Quando a gente fala sobre essa assertividade na prática, é exatamente o principal tema, né, do livro, onde ele coloca que os 8 passos para ser assertivo. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro, né, no nosso próximo encontro, com esses 8 passos. Ok? Yane? Pessoal, antes eu queria pedir para vocês para a gente tirar uma foto agora. Aguardar vocês próxima segunda-feira, às 19 horas, online, Isso. via Zoom, né? Quem ainda não tem essas informações, chama um amigo, chama uma amiga, coloca lá no grupo de WhatsApp, a gente vai passando as informações a cada dia. Antes de tirar a foto, eu queria ler só um comentário. Eu acho que é da Jéssica Souza. Ela colocou que das 5 atividades, né, do encontro passado que a gente comentou, que eu me propus, eu só consegui 2. E ontem eu falhei em expressar meu pensamento quando eu devia ter pensado no meu direito. Mas eu consegui fazer os meus exercícios e leitura que estava no meu planejamento, assim como comer bem. Jéssica, estava lendo aqui esses comentários, você me chamou muito a atenção. Eu já fico bem feliz de ver que você colocou em prática uma atividade simples que a gente trouxe aqui no encontro, mas que fez sentido para as pessoas que fizeram. Quem não fez, pessoal, apliquem, listem aquilo que dá prazer a vocês, É importante. a cada um de vocês, e comecem a aplicar, pensando em vocês como prioridade. Pode ser o simples fato de dizer não, pode ser o dormir mais cedo, pode ser o comer melhor, pode ser o dentro do trabalho com o chefe, enfim. Jéssica, parabéns. Começou com 2, aí persista, siga firme e bora para os 5, tá bom? Gente, só para encerrar, vou interromper aqui o compartilhamento. Lari, vou organizar como? Oi, mulher, como é que eu faço aqui? Quem quiser se sentir à vontade para abrir a câmera para a gente fazer um print aqui da tela, seria ótimo. Vamos lá. Tu faz o print aí, gatona? Faço sim. Diga um X. Já pode? Vai, 3, 2, X. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Um prazer. Tchau, tchau.